Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para a nossa primeira aula do Planejamento Orçamentário Familiar. É uma grande alegria ter você aqui e a gente vai, nesses dias, nesses episódios, nessas aulas, aprender um pouco sobre como fazer o planejamento orçamentário familiar, o que é a providência de Deus, o que é a pobreza, segundo a vocação Shalom, dá umas pequenas pinceladas. E eu espero que você nos acompanhe durante esses episódios, durante esses dias, e que eu te ajude a realmente organizar sua vida financeira, organizar suas finanças, para te ajudar a viver da melhor forma possível a pobreza e a fidelidade à comunhão de bens. Mas, como eu falei, é muito bom estarmos fazendo esse curso, estar nesse curso para... O foco desse curso principal é sabermos viver a providência divina, A providência divina que nos dá tudo, Todo o nosso sustento, toda a existência humana, ela é sustentada por esta divina providência. E o que é que vem a ser divina providência? Vai cortar, né? Isso aí, viu, Sérgio? O catecismo. Já está até marcado aqui. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, divina providência é as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição, para a sua perfeição última. Vou repetir. No 302 do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer que chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para seu fim último, sua perfeição, a sua santidade. Deus que cria todas as coisas, criou todas as coisas para o homem, criou tudo para ti, para mim. E essas coisas tendem a nos levar para o nosso fim último, que é Deus, que é a perfeição. E por isso Deus cria tudo, te dá um trabalho, te dá um emprego, te dá uma renda, não em vista de ti mesmo, não para viver no consumismo, no hedonismo, mas no egoísmo, na centralização em si mesmo, mas para, através dele, desses meios, destes dons que Deus te deu, através do teu trabalho, através de tantas outras formas, você chegar a esta perfeição, chegar a esta santidade, este fim último, que é o céu, que é estar com o Senhor. Então é muito bom estar com você. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso e quero começar com um pequeno texto do nosso querido Papa Francisco, quando ele vai falar aos jovens. Olha só o que é que o Papa Francisco vai falar aos jovens. Antes de tudo, vou voltar aqui um pouquinho. Abre aspas. Antes de tudo, procurai ser livres em relação às coisas. O Senhor chama-nos a não ceder à cultura do consumo. Trata-se de buscar a essencialidade. O que é a essencialidade? Essencial, aquilo que é mais importante. Aprender a despojar-nos de tantas coisas supérfluas e inúteis que nos sufocam. Desprendamo-nos da ambição do possuir, do dinheiro idolatrado e depois esbanjado. No primeiro lugar, coloquemos Jesus. Vou repetir. No primeiro lugar, coloquemos Jesus. Ele pode libertar-nos das idolatrias que nos tornam escravos. Confiar em Deus, queridos jovens. Confiar em Deus, queridas famílias. Confiar em Deus, querido irmão, querida irmã. Confia em Deus. Ele conhece-nos, ama-nos e nunca se esquece de nós. Como provê os lírios do campo, também não deixará que nos falte nada. Fecha aspas. Essa aqui é uma frase do nosso querido Papa Francisco, um pequeno trecho, ele falando para os jovens acerca do consumismo, acerca do estar nas mãos de Deus. E isso é que é estar nas mãos de Deus, meus irmãos. Saber que Deus é um Pai providente, que cuida de nós. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19, tantas coisas incertas, tantas realidades que nós não sabemos como acontecerá. Talvez você esteja desempregado, E como lidar com isso, com a providência de Deus diante desta situação? Vamos tentar te ajudar, vamos nos ajudar, vamos caminhar juntos, para juntos conhecermos a vontade de Deus acerca da sua providência para a nossa vida e para a nossa família. E qual é o objetivo desse curso? Qual é o objetivo desse curso de planejamento orçamentário familiar? É proporcionar o conhecimento necessário para que você, para que as pessoas que estão participando sejam capazes
de planejar a sua vida financeira e organizar o seu orçamento familiar. Então esse é o objetivo, nós queremos lhe capacitar, nós queremos lhe ajudar a planejar a sua vida financeira, a vida financeira da sua família, você que é pai de família, você que é mãe de família, você que é jovem, também você que é jovem, talvez você não tenha um lar para administrar, mas você tem uma vida financeira e queremos te ajudar com isso. Vamos seguir em frente. E ao final desse curso você terá que ser apto a algumas coisas. Primeira coisa, a planejar a sua vida financeira. Primeira coisa, né? Não sei se a edição vai colocar, planejar a sua vida financeira. Segunda coisa, organizar o orçamento individual e familiar. O seu orçamento individual e o seu orçamento familiar. Saber como organizar. Nós vamos ter um exercício bem bacana ao final do curso para fazermos isso, vai ser bem legal. E a terceira e última coisa é aprender a organizar a sua vida financeira em caso de endividamento. Tantas dívidas, a gente às vezes vai embolando dívida, vai se embolando nas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, e aí a gente cai numa rede que não sabe como sair, vai tentar aprender e organizar essa vida financeira em meio aos nossos endividamentos para sairmos dele, para sairmos do endividamento. Tá joia? Mas o que é planejamento? O que é? E o que fazer? Como fazer? Quando fazer? E para que fazer? Vamos tentar responder estes questionamentos. Vamos para frente e vamos tentar dizer o que é planejamento. Planejamento, conceitualmente falando, é um processo desenvolvido para que uma situação desejada seja alcançada de um modo mais eficiente e efetivo. Você está em Petrolina, quer chegar em Juazeiro. Você tem que, se você vier só tem a ponte para vir, né? Mas talvez você tenha que calcular o tempo do atraso, você tem que se planejar. Se você está morando em Petrolina e tem a sua célula, o seu grupo de oração em Juazeiro, e está no meio daquele trânsito e você precisa chegar, você não deve sair de casa faltando 5 minutos. E você sabe que você não vai conseguir chegar. Você tem que sair de casa faltando 30 minutos, 20 minutos no máximo, no mínimo, né? Isso é planejamento. É um processo desenvolvido para se alcançar uma situação desejada de modo mais eficiente e efetivo. E por que fazer planejamento? Você já se perguntou por que é que eu quero fazer um planejamento? Por que é que você está fazendo esse curso? Qual é, né, o motivo? Por quê? Primeiro, saber o alcance da sua renda. Nós precisamos saber o alcance da nossa renda. Se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 2.000, 3.000. A segunda coisa, por que você deseja fazer planejamento, é identificar e cortar desperdícios. E quanto desperdício, meus irmãos, existe na nossa casa? Desperdício de comida, desperdício de água, desperdício de luz, desperdício de tantas coisas supérfluas. Então, identificar e cortar os benefícios. E 3, quitar dívidas. Isso mesmo, quitar. E o quarto, e esquecendo do quarto, e o quarto é o mais importante. Olha só, o quarto motivo por que você quer fazer planejamento é para atingir objetivos. Como a gente falou, o conceito de planejamento é planejar ir de uma situação X para uma situação Y de forma eficiente e efetiva. Então, atingir objetivos, que no nosso caso, nós podemos dizer que é um plano de Deus. Uma vontade de Deus, uma viagem, adquirir um bem, adquirir uma casa, né? Um computador que seja, um celular, atingir um objetivo. E o quinto, viver de forma mais organizada e disciplinada os nossos hábitos financeiros. A gente tentar, né? Porque disciplina é que nem academia. A gente tem que focar, né? A gente tem que ir fazendo e ganhando musculatura e tentando crescer os músculos da disciplina, porque a disciplina vai exigir um esforço da nossa parte, vai exigir uma decisão muito firme, uma vontade muito firme da nossa parte. Então, viver de forma mais organizada e disciplinada os nossos hábitos financeiros. E 6,
evitar assumir dívidas que não se poderá pagar. Isso mesmo, já pensou você assumir uma dívida que você não vai poder pagar? Isso é o último motivo, ou melhor, o sexto motivo, né? Entre tantos outros, mas nós podemos elencar esses 6. Por que fazer planejamento orçamentário? Evitar assumir dívidas que não se pode pagar. Nós falamos que um dos objetivos é quitar as dívidas, mas o que é que vem a ser dívida? Você sabe a diferença entre dívida e despesa? As pessoas confundem dívida com despesa, achando que são as mesmas coisas, mas não são. Dívida é uma coisa, despesa é outra. Vamos esclarecer um pouquinho para você. O que é que vem a ser despesa? A despesa, ela se divide em 2 formas, 2 variáveis, a despesa fixa e a despesa variável. Despesa variável, o que é aquela despesa variável, né? A despesa variável, como o próprio nome diz, é aquela que varia ao longo do seu mês, ao longo do seu ano. Ela pode tanto estar como não estar. É aquela saída para o cinema que você dá, mas não dá todo mês. É aquela saída para o restaurante, para a lanchonete, que você vai, mas talvez não vá todo mês. É aquela viagem que você faz, mas que não é todo ano. São despesas que acontecem ao longo da sua vida, ao longo do seu mês e ao longo do seu ano, mas que não são repetitivas. São aquelas despesas que acontecem, são programadas, você sabe que você vai ter uma viagem daqui a 2 meses. Então você vai se planejar para esta viagem. Ela vai se tornar uma despesa variável, porque no ano que vem você não vai ter essa mesma viagem. Isso é uma despesa variável. E o que é que vem a ser uma despesa fixa? A despesa fixa é aquela que quer queira, quer não, está lá batendo na sua porta todos os meses. A sua conta de água, sua conta de luz, internet, mensalidade do colégio, mensalidade da faculdade, mensalidade do plano de saúde, são despesas que não tem como escapar. Quer você use, quer você não use, elas vão estar lá. Quer você passe o mês viajando, no final do mês vai chegar a sua conta de água, mesmo você não tendo usado uma gota d'água na sua casa, mas vai chegar a sua conta de água. Você pode ter passado o mês todo sem ir no colégio, sem ir na faculdade, mas vai chegar no final do mês lá a conta da faculdade e do colégio. Você pode ter passado o mês todo sem celular, ter roubado seu celular, mas vai estar lá no final do mês a conta do seu celular. São despesas que não temos como correr, mas que são totalmente programáveis. Nós sabemos que a conta de água, de luz, gás, são contas que variam. Um mês você consome 60, outro mês você consome 70, outro mês você consome 80, mas tem como saber, porque nós temos o que a gente chama de sazonalidade. Isso mesmo, existe uma sazonalidade. Por exemplo, sua conta de energia provavelmente vai aumentar na época do verão, porque você vai usar, se você tiver um ar-condicionado, porque você vai usar mais o ar-condicionado. Também a sua conta de energia pode ter um aumento considerável na época do inverno. Quando está frio, você vai para um lugar mais, porque você vai usar o chuveiro elétrico mais vezes. Porém, no inverno pode ser que a sua água fique mais barata, porque talvez você use menos. Tenha que lavar menos roupa, tomar menos banho. São contas que obedecem uma sazonalidade. Mesmo sendo despesas fixas, elas exercem uma sazonalidade. Tem-se como programar. Até mesmo as suas compras do supermercado, que são despesas fixas, porque você tem que comprar alimento, tem que comprar material de limpeza e de higiene todo mês, não tem como escapar. E aí você vai ter mês que você vai gastar 500, 600, 700 reais de supermercado, não sei quanto é que você gasta, mas vai ter mês que você pode gastar menos, promoções, sazonalidade, enfim, mas são contas que podem ser programadas dentro do seu planejamento orçamentário familiar. Falando um pouco de endividamento, vamos pegar um dado que veio da Confederação Nacional de Bens e Serviços e Turismo, a CNC, uns dados sobre o endividamento das famílias.
São dados um pouco, vamos dizer, antigos, mas que dá para a gente pensar e refletir bem sobre eles. São dados de dezembro de 2015, janeiro de 2015 e janeiro de 2016. Foi-se visto que do total dos endividamentos, em janeiro de 2015, nós tínhamos 57,5% de pessoas endividadas, de famílias endividadas. No mesmo ano, em dezembro, esse percentual aumentou bastante para 61,12%. E em janeiro de 2016, teve um pequeno acréscimo para 61,6%. E neste contexto, nós podemos ver que a maior parcela dos atrasos são dívidas e contas em atraso. Nós falamos sobre despesa variável e despesas fixas. E agora nós vamos falar sobre dívidas. Quero logo dizer que dívida não é legal, dívida não é bom para ninguém. Você tenta se livrar das dívidas porque não é bom de verdade, não faz bem para a alma, não faz bem para a cabeça, não faz bem para ninguém. O que vem a ser uma dívida então? Uma dívida é uma despesa que não foi paga. Por exemplo, a conta de energia da sua casa que venceu no final do mês e que você chegou o mês subsequente, acabou o mês subsequente e você não pagou, mais de 30 dias de atraso. Ele deixou de ser uma despesa e se tornou uma dívida. Uma dívida porque você simplesmente não conseguiu administrar o seu orçamento, né? Muitos brasileiros caem na dívida perigosa do crédito rotativo, achando que estão com suas contas em dia. Isso é um engano terrível, isso é uma armadilha. O crédito rotativo, hoje, é o maior percentual de juros do mercado. Claro, nós sabemos que hoje estão facilitando muita negociação e tudo mais, mas fuja do crédito rotativo e do cheque especial. Quando nós não pagamos o nosso cartão de crédito, pagamos o mínimo, nós entramos nesse crédito rotativo. Quando usamos o cheque especial, entramos também nesse crédito rotativo. Então é importante fugir destas dívidas. Lembre-se, toda despesa que deixou de ser paga, ela vai se tornar uma dívida. Vamos agora finalizando a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, vamos ver as etapas do planejamento. Atenção, são 4 etapas muito importantes e nós vamos passar por cada uma delas na próxima aula, melhor dizendo, né? Na próxima aula nós vamos passar por cada uma delas. A primeira etapa é o diagnóstico, que leva em torno de 1 a 2 meses. O que é que vem a ser o diagnóstico? Nós vamos fazer um diagnóstico dos nossos gastos como família, né? O que mais gastamos como família? É com alimentação? É com vestuário? É com remédio? É aluguel? Qual é o diagnóstico financeiro da nossa família? Como está a nossa situação financeira? Como está a nossa saúde financeira como família, como pessoa? Vamos fazer um diagnóstico e que vai introduzir, vai nos ajudar a fazer um bom planejamento orçamentário familiar. O segundo passo, a segunda etapa, é a definição de objetivos. Isso é muito importante, nós termos objetivos, nós traçarmos objetivos dentro do nosso planejamento orçamentário. Será que você quer quitar suas dívidas? Será que o seu objetivo é comprar uma casa? Seu objetivo é terminar o mês sem estar devendo ninguém? Seu objetivo é fazer uma viagem com a sua família? Então é importante nós traçarmos objetivos. A terceira etapa é a construção do planejamento. Essa terceira etapa da construção do planejamento é muito importante nós olharmos o diagnóstico que nós traçamos, como está a saúde financeira da nossa família, em que mais nós gastamos, o que nós podemos abater, diminuir, o que nós podemos empregar as nossas forças, olhar os objetivos, onde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, quais são as coisas que queremos conquistar e aí construir o nosso planejamento. Construir a nossa casa, como uma casa, né? Construir o planejamento. E a quarta etapa, não menos importante, eu acho que até a mais importante de todas, talvez, é o controle e a avaliação. Um planejamento que não existe controle e avaliação
é um trabalho perdido. Se eu planejo e dentro desse planejamento eu não controlo e não avalio, perdi tempo. Não tem sentido fazer um planejamento que eu não possa que eu não tenha controle e que eu não passe por avaliações periódicas. Então é muito importante nesta etapa controlar. Controlar significa: acabou o supermercado? Pega a notinha do supermercado, guarda a notinha, anota lá o que gastou, avalia com 3 meses atrás o que é que gastou a mais, se teve inflação. É muito importante o planejamento, a avaliação para o acompanhamento, para o bom desdobramento do planejamento estratégico. E por fim, meus queridos, nesta primeira aula do planejamento orçamentário familiar, eu quero chamar a atenção dos pais de família. Atenção, o planejamento financeiro deve contar com a participação de toda a família. De toda a família. Você que é pai, você que é mãe, vai fazer o planejamento orçamentário familiar na sua casa, chame seus filhos, deixem eles participar, até os pequenos, deixem eles expressarem as suas vontades, deixem eles expressarem as suas opiniões, mesmo que não sirvam, mesmo que sejam um tanto sem sentido, né? Podemos dizer assim, mas deixem eles expressarem. Porque na medida em que nós fazemos juntos, como família, o planejamento orçamentário familiar, cada um se sente responsável por isso, se sente responsável por ele e abraça como seu, como da sua família, como algo seu. Então é muito importante no planejamento orçamentário familiar nós fazermos juntos, como família, planejarmos juntos, como família, traçarmos objetivos juntos, como família. Tá certo? Deus te abençoe. Até a próxima aula. Shalom.